Arro, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Ame no Uzumi no Mikoto, ou simplesmente Uzumi. Uzumi é a deusa do amanhecer, alegria, humor, meditação, dança, folia e das artes na religião shintoísta do Japão. Uzumi também é considerada a deusa do entretenimento em geral e deusa dos atores e atrizes e também dos dançarinos. No shintoísmo, a religião tradicional do Japão, Ame no Uzumi era um dos milhares de kami ou espíritos que habitavam tanto o céu quanto a terra. Ela era um espírito bondoso e de boa índole, que vivia no céu sob o domínio de Amaterasu, a deusa do sol, que já tem vídeo aqui no canal se você quiser saber mais sobre ela. Uzumi notoriamente se relaciona com o conto de Amaterasu. Seu nome também pode ser pronunciado como Ama no Uzumi. Ela também é conhecida como Omiyanome no Okami, uma Inari Kami, possivelmente devido ao seu relacionamento com o esposo. Ela também é conhecida como Ame no Uzumi no Mikoto, a grande persuasora e a mulher celestial alarmante. Uzumi é retratada na farsa Kyogen como Okami, uma mulher que se deleita com sua sensualidade. Quanto à iconografia, Ame no Uzumi é uma deusa jovem e criativa, conectada ao potencial, à criação, à felicidade, frequentemente associados ao nascer do sol. Por causa disso, Ame no Uzumi é frequentemente retratada sorrindo. As histórias tradicionais descrevem Ame no Uzumi como vestindo roupas soltas ou reveladoras, que outros kami nessas histórias acham cômico, mas Ame no Uzumi é alegre e despreocupada. Ao contrário de Amaterasu, que é muito reservada, Ame no Uzumi é mais aberta, descontraída, dedicada a trazer alegria ao mundo. Sua natureza faz dela uma grande diplomata e ela atua como uma das servas de maior confiança de Amaterasu. Quanto ao seu nome, o nome completo de Ame no Uzumi é Ame no Uzumi no Mikoto. Seu nome às vezes é abreviado para Uzumi, e o nome Ame às vezes é traduzido e pronunciado como Ama, ambos significando luz. Seu nome pode ser traduzido de várias maneiras, uma das quais é a grande deusa brilhante Uzumi. Outras derivações incluem a grande persuasora ou a fêmea celestial, mulher celestial alarmante. Uma denominação alternativa dela é Omiyanome no Okami, tornando-a uma retentora da deusa Amaterasu de Yanome, perto de Fukushima, traduzida como a grande deusa, retentora de Yanome. No teatro cômico, ela é frequentemente chamada de Okami. Quanto à sua família, o esposo, o marido de Ame no Uzumi, é Sarutahiko Okami, líder dos kami terrestres. Seus filhos criaram as formas teatrais de Kagura e No. Em relação ao marido, Uzumi também é considerada uma Inari Kami, ou uma deusa ligada aos Kitsune, os espíritos de raposas japonesas conhecidos por sua astúcia. As suas raízes podem ter vindo de mais longe do que do Japão, mais longe do Japão do que você imagina. Histórias e iconografias semelhantes levam alguns estudiosos a acreditar que Ame no Uzumi pode estar mais intimamente relacionada às deusas do amanhecer da Europa do que as de outros países do leste asiático. Na religião shintoísta, o céu e a terra estavam cheios de kami, ou espíritos. Os mais poderosos eram como deuses, enquanto os kami menores eram principalmente espíritos da natureza. A cabeça de todos os kami era Amaterasu, a deusa do sol.
Os deuses celestiais Izanagi e Izanami, criadores do arquipélago japonês, de todos os deuses e de todos os seres vivos na Terra, possuíam 2 filhos, Amaterasu, a deusa do Sol, e Susanoo, o deus do oceano e das tempestades. Susanoo era conhecido como varão impetuoso por ser irascível, cruel e destruidor, e devido a esse mau temperamento e as suas constantes más ações, seus pais resolveram enviá-lo para a terra de Iomi, a região dos mortos. Ele até aceitou o castigo, mas implorou para visitar a irmã, Amaterasu, e ela, mesmo desconfiada, aceitou. Amaterasu tinha no céu excelentes campos de arroz, dos quais se sentia muito orgulhosa, juntamente com sua manada de potros malhados. Ao chegar no céu, Susanoo teve um acesso de fúria e destruiu todos os campos de arroz e, não satisfeito, matou um potro celestial, jogou seu cadáver sobre os teares das sacerdotisas tecelãs de Amaterasu. Assustadas, elas saíram correndo em disparada e acabaram se atropelando. Uma delas morreu perfurada por sua própria lançadeira. Eu falo bastante sobre esse mito no vídeo sobre Amaterasu, tá? Mas o que importa é dizer aqui que Amaterasu ficou muito ressentida, muito zangada, decidiu abandonar o reino do céu, juntou suas vestes resplandecentes e escondeu-se em uma caverna profunda, a caverna da rocha celestial, Amano Iwatu, e lacrou a entrada dessa caverna com uma rocha muito pesada e passou a viver em total reclusão. Com isso, ela privou o mundo do seu calor e da sua luz, e a escuridão imperou no mundo. A alternância entre o dia e a noite passou a não existir mais. O mundo só teve trevas, só conhecia trevas a partir de então. Tudo congelou, os campos murcharam, o pânico foi semeado desde a terra até o céu, onde viviam os deuses e deusas, que, como os humanos, também não enxergavam mais nada. 800 divindades então se juntaram à beira da caverna para tentar convencer Amaterasu a sair de lá, mas foi tudo em vão. Ninguém conseguiu nada. Ela parecia totalmente surda a qualquer tipo de apelo. O deus da sabedoria, Omoikane, teve uma ideia brilhante, e a deusa Uzumi foi a responsável para executar essa tarefa. Então Uzumi, a deusa do riso, da alegria, da dança e da folia, decorou-se com musgo e folhas de árvore sakaki, acendeu fogueiras e fez uma plataforma com uma banheira virada ou um tonel virado, subiu nessa estrutura virada e começou a dançar de maneira provocante. Diz-se que essa dança fundou a ritual dança japonesa Kagura. O ritmo foi aumentando conforme seus pés tamborilavam e, em um determinado momento, Uzumi prendeu suas mangas, pegou seus leques e expôs os seus seios e suas genitálias enquanto dançava, e também começou a contar piadas. Seus gritos inspirados e danças divinas durante as quais ela se expôs deleitaram tanto as 800 divindades reunidas que elas caíram em sonora gargalhada e passaram a bater palmas, a rir e a gritar, despertando a curiosidade de Amaterasu dessa forma. E Uzumi, sabendo disso, recitou os seguintes versos: Deuses, olhem para a entrada da caverna. A majestade aparece. Alegrem-se. Nossos corações estão felizes. Vejam meus seios e meus membros. Os deuses e deusas fizeram tamanha algazarra que Amaterasu, curiosa, resolveu puxar um pouco essa rocha que fechava a caverna para poder espiar, de onde estava vindo todo aquele barulho. Então ela viu sua luz refletida em um grande espelho que os deuses haviam colocado em frente à entrada da caverna, ou ainda Uzumi, que havia pendurado um espelho de bronze e uma bela joia de jade polido. Espantada com o próprio reflexo, Amaterasu ficou deslumbrada com sua própria beleza e luz e finalmente decidiu sair da caverna. Devagarzinho foi saindo. Daí vários deuses saltaram e empurraram a rocha com muita força
para fechar definitivamente a entrada da caverna, evitando que Amaterasu voltasse a se esconder. Ou ainda, o deus Ame no Tajikarawo no Mikoto correu e fechou a caverna atrás de Amaterasu, recusando-se a mexer para que ela não pudesse mais recuar. Outro deus amarrou um shimenawa mágico na entrada, ou seja, uma corda mágica. As divindades Ame no Koyane no Mikoto e Ame no Futodama no Mikoto então pediram a Amaterasu para se juntar ao divino. Ela concordou e a luz foi restaurada na terra. A luz e o calor de Amaterasu voltaram à terra. O padrão do dia e da noite retornou e a terra se tornou fértil mais uma vez. Uzumi, com sua alegria, seu riso, sua irreverência e sua folia, ajudou a salvar a humanidade. A dança Kagura é tipicamente mais formal do que a dança cômica e sedutora realizada por Ame no Uzumi e é usada para se comunicar com os deuses. Os dançarinos muitas vezes entram em um estado de transe, no qual desempenham o papel de um deus, às vezes imitando a própria Uzumi. O outro episódio em que a deusa Uzumi tem papel fundamental na mitologia é no qual Ninigi, neto de Amaterasu, é enviado para pacificar o Japão e para ensinar as técnicas de plantação de arroz às pessoas. Em sua descida para a terra, Ninigi encontrou diversos obstáculos. Eles vão para Ame no Ukihashi, ou ponte flutuante do céu, para que possam ir para a terra, mas são bloqueados por Sarutahiko, o líder dos Kami, dos deuses terrestres, e deus da confiança e da superação. Sarutahiko bloqueou o caminho de Ninigi e não deixava que ele chegasse à terra. Amaterasu ordenou que alguém fosse lidar com Sarutahiko, mas nenhum deus se dispôs porque tinham medo dele, principalmente devido à sua aparência. Contudo, Uzumi se dispôs e foi conversar com o deus, com os seios à mostra e dando risadas. Uzumi o convenceu a ser leal a Ninigi e, impressionado com a beleza e com a ousadia da deusa, Sarutahiko a pediu em casamento e Uzumi aceitou. Eles se casaram e ambos fundaram o clã Sarumi. Os dois então guiaram Ninigi. Uzumi acabou por se tornar Sarumi no Kimi, a líder do clã Sarumi, onde a dança Kagura se originou. Ame no Uzumi no Mikoto ainda é adorada hoje em dia como uma kami shintoísta. Existem muitos santuários dedicados à deusa, incluindo o santuário Shiyo, o Tsubaki America Shrine e o Tsubaki Grand Shrine. No dia 4 de fevereiro é celebrado o festival Setsubun, que marca a despedida do inverno e a chegada da primavera. Durante o festival, o chefe da família veste uma máscara de otafuku e atira grãos de soja para fora da casa ou em outro membro da família, vestindo uma máscara de oni, ou de demônio. Durante o ritual, o chefe diz: Oni wa soto, fuku wa uki, que significa saiam os demônios e entre a sorte. A máscara otafuku é um símbolo muito comum no Japão que traz alegria e boa sorte. Ela é muito usada no teatro No. Diz-se que essa máscara é inspirada no rosto de Uzumi, que estava sempre alegre e cativava todos. Ame no Uzumi é a deusa xamã da dança, da alegria, do entretenimento, dos atores, da lealdade, do riso e do amanhecer. Ela é a kami mais divertida do shintoísmo, conseguindo encantar a todos com sua dança e forma de ser. Sua energia é leve, contagiante e nos enche de alegria. Ela nos ensina que através da alegria, do bom humor, da autoestima e da autoaceitação, somos capazes de trazer à tona nossos potenciais esquecidos. Podemos vencer a insegurança e voltar a brilhar. Uzumi nos diz para sermos quem somos verdadeiramente e a ter o coração como guia. Quando você estiver se sentindo para baixo, entristecido, sem achar muita graça na vida e no mundo,
com dificuldade de rir de si mesmo, quando você estiver carrancudo, conecte-se com a energia de Uzumi. Dance, solte seu corpo, sorria mesmo sem motivo, o riso se autoalimenta. É só começar e em pouco tempo você estará rindo de verdade. Permita-se celebrar a vida, a deusa Uzumi estará com você dando aquela força. Quanto a deusas relacionadas. Bem, embora partes de sua lenda com Amaterasu sejam essencialmente japonesas, alguns estudiosos acreditam que outras partes da história de Ami no Uzumi têm ligações com culturas de todo o mundo. É bem conhecido que muitos aspectos da cultura e mitologia japonesas foram influenciados pela Ásia continental, especificamente pela China. Menos amplamente reconhecido, no entanto, é o impacto que a Índia teve na história japonesa. Alguns kamis japoneses foram influenciados não pelas tradições da Ásia Oriental, mas pelas divindades védicas da Índia antiga. Os deuses e deusas hindus receberam nomes japoneses, mas partes de suas histórias permanecem identificáveis. No caso de Ami no Uzumi, há muitas semelhanças com a deusa Ushas do Rig Veda. Ushas é uma das duas deusas do amanhecer na literatura védica. Ela é casada com Surya, o deus do sol. Em uma história, Ushas foi aprisionada em uma caverna por um ser demoníaco, porque ela não podia limpar o caminho para o marido, o sol não podia nascer. Indra usou o soma, o alimento sagrado dos deuses, para alimentar a sua força, aumentar a sua força, libertar Usha para devolver a luz ao mundo. Também se dizia que Ushas desnudava seu seio como um sinal de sua amizade e boa vontade. Alguns estudiosos ligaram diretamente essas duas representações de Ushas à lenda de Ami no Uzumi. Embora os papéis sejam invertidos, Ami no Uzumi e Ushas são proeminentes em histórias que envolveram o sol, sendo fechado em uma caverna. Elas também expõem seus seios de uma maneira que geralmente não é interpretada como sexual. Ambas as deusas do amanhecer são caracterizadas como bem-humoradas, atraentes e jovens. Elas também controlam ou afastam os espíritos negativos. Enquanto Ami no Uzumi encantou Sarutahiko para deixar o neto de Amaterasu passar e assumir o controle da terra dos kami selvagens de lá, Ushas foi antes de seu marido e atirou em espíritos malignos para abrir caminho para sua carruagem. Se a história de Ami no Uzumi foi inspirada na história de Ushas, elas têm cognatos a milhares de quilômetros de distância do Japão. Como uma antiga deusa indo-europeia, Ushas também inspirou deusas como a grega Eos, a romana Aurora, a germânica Eostre, a eslava Zória e a deusa Dizane do povo Nuristani, do nordeste do Afeganistão e noroeste do Paquistão, antes da islamização. Bem, já tem vídeo não somente sobre Amaterasu aqui no canal, mas também sobre Eostre, ou Ostara, tem tanto sobre a deusa quanto sobre o Sabá aqui no canal, e você pode aprender um pouquinho mais sobre ela. Quanto aos símbolos de Ami no Uzumi, a dança Kagura, os leques, seios, vulvas e as máscaras Otafuku. O estratagema de Suzumi também resultou na criação de 2 dos 3 itens que supostamente foram transmitidos pela família imperial desde sua fundação: a joia verde e o espelho que ela colocou ao lado de fora da caverna são, junto com uma espada adquirida do Susanoo, a regalia imperial do Japão. Os espelhos, um símbolo sagrado da família imperial, muitas vezes estão ligados a Uzumi por causa da maneira como o oceano da costa leste do Japão reflete o sol do amanhecer da mesma maneira que um espelho. Ami no Uzumi é acreditada com a criação de muitas formas de arte japonesas, como a dança Kagura, que é a dança que conta as histórias dos kami, e algumas formas de comédia e teatro, como o antigo teatro No. Ami no Uzumi é frequentemente retratada em Kyogen, uma tradição de teatro cômico,
e aqui ela é frequentemente exibida seminua, com um efeito cômico. Por causa dessas conexões teatrais, Ami no Uzumi é a deusa da folia. Quanto às ofertas, você pode ofertar a Uzumi leques, objetos antigos que ficam melhores com o tempo, por exemplo, queijos e vinhos, saquê, cerejas, ícones ou velas em formatos de seios ou vulvas. Você pode ofertar a ela riso, dança, máscaras. O culto à deusa Uzumi é uma coisa bem simples e divertida, não requer muitos passos e nem regras para serem seguidos. Seus temas são alegria, dança, música, felicidade, artes, autoestima, sensualidade, longevidade, honra, parentesco, respeito, aprendizado. Você pode oferecer também a ela flores, espelhos, né? Jade. Entre as atividades com Uzumi estão oferendas de piadas, prestar ajuda e orar para idosos e anciãos, chamar Uzumi para assistir alguma coisa engraçada, uma comédia, principalmente a dança. Em alguns locais do Japão, fiéis pedem ajuda de Uzumi para habilidades psíquicas e clarividência. E caso você goste e utilize algum oráculo, você pode pedir ajuda a ela. Uma boa maneira de se conectar com Uzumi é invocá-la, fazendo o que ela mais gosta de fazer, né, que é dançar. Então liberte-se da tristeza, solte os problemas, dance e cante de maneira livre. Você também pode vestir uma máscara de otafuku enquanto dança, ou encenar o momento em que Uzumi atrai a atenção de Amaterasu e a liberta da escuridão da caverna. Quanto aos seus epítetos, a grande deusa brilhante Uzumi, a grande persuasora, a fêmea celestial alarmante, a grande deusa retentora de Yanome. Bem, todo o material que eu utilizei para fazer esse vídeo está relacionado aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o Uzumi, né, quiser saber sobre esse material todo que eu trouxe, quiser saber como é que escreve cada uma dessas palavras, é só procurar nesses links, tá? A oração que eu deixo aqui para vocês, ela é um trecho do livro Oráculo da Deusa, de Ami Sofia Marachinsky. Diante da caverna rochosa do céu, onde Amaterasu Omikami, a deusa do sol, escondeu seu rosto radiante, onde todos os deuses e deusas reunidos tentaram atraí-la para fora e falharam, eu subi a caverna, com a maior serenidade, com grave determinação, com dignidade própria e semblante altivo, e com grande impacto levantei meu kimono, mostrando-me de um jeito que deixou os mais exaltados boquiabertos babando. Então brinquei de fantoche com meus lábios vaginais, e dei a mim mesma um pequeno serviço labial. Joguei meu seio sobre um ombro e o outro sobre o outro ombro, e caí sentada no chão com grande impacto, em meio às explosões de riso e divertimento do respeitável público, com meus seios amarrados num nó e as pernas abertas como um capacho de boas-vindas. Invoquei os espíritos e ofereci meu corpo a eles, mas eles se recusaram a aceitar. A multidão uivava e ria, enquanto eu continuava a dançar a minha dança, até que Amaterasu Omikami não aguentou mais e correu para ver o que estava acontecendo. E assim o riso tirou a deusa do sol de sua caverna escura e trouxe a luz e o calor de volta para o mundo. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas conta aqui o que vocês acharam, tá? Conta se você cultua o Uzumi, né? O que você dá de presente a ela quando você faz suas ofertas. Deixa seu like para ajudar esse vídeo a subir aqui para mais pessoas terem acesso, tá? Compartilha nas suas redes sociais, marca aquele seu amigo que também gosta de cultura japonesa ou que gosta dos deuses e deusas japoneses, tá? Então é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. You're not afraid.
Yana, hey, hey, hey.